Meus amados, graça e paz a todos. Eu continuo ainda fora do meu estúdio, mas o vídeo de domingo hoje eu não posso deixar de compartilhar com vocês. E eu vou afirmar para vocês que hoje com certeza é um dos vídeos mais sérios e mais polêmicos do meu canal. Eu vou quebrar aqui um silêncio que eu tenho visto assim de forma estarrecedora acerca das meninices que estão acontecendo, tanto nas seitas religiosas como nos movimentos neopentecostais, que é acerca dos dons espirituais. Mas eu peço primeiro que você que não é inscrito no nosso canal já vai se inscrevendo, você que é inscrito já deixa o seu joinha, quem não é inscrito, se não conhece o trabalho, quiser, assista primeiro o vídeo, depois você se inscreva e não deixem de apertar o sininho das notificações, porque é desta forma que a cada novo vídeo vai chegar até você a notificação de novo vídeo. E comente, nos ajude aí comentando se você tem alguma visão do que está acontecendo, um entendimento do que está acontecendo nos movimentos, nas seitas religiosas. Compartilhe, nos ajude a enriquecer o nosso canal e o seu comentário é muito importante por isso. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, o primeiro capítulo, os primeiros versículos do capítulo 1, ele vai nos falar que Deus, no passado, havia nos falado pelos profetas e de todas as maneiras possíveis, mas que nos últimos dias ele estava agora falando através do Filho. Esse versículo é muito importante, irmãos, para nós compreendermos o que são os dons espirituais e como Deus fala através dos dons. Eu creio nos dons espirituais porque é a maior ignorância que existe alguém limitar Deus falar. Ele fala da forma que ele quiser, como ele quiser e do jeito que ele quiser. Então Deus fala porque ele é Deus. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo é algo esdrúxulo, vergonhoso dentro das seitas religiosas e dos movimentos neopentecostais. Eles estão deixando a palavra de lado para que Deus venha falar. Preste bem atenção o que está acontecendo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que passaram por um movimento, por uma seita religiosa ou por um movimento neopentecostal, já passou por isso. E deixa-se a palavra de Deus. A palavra de Deus se torna segundo plano e agora o primeiro plano são os dons espirituais. Por exemplo, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi, a qual até repudiei, e me lembro que procurei o coordenador que estava com o meu superior e tinha acesso ao presbitério. Todos sabem que fiz parte de uma seita religiosa durante alguns anos da minha vida, a ICM, Igreja Cristã Maranata, e ela é uma igreja que crê nos dons espirituais. E esse pastor pregava e ele diz que o que alimenta a igreja não é a palavra de Deus, mas são os dons espirituais. E todos sabem que já passaram por lá que há uma supervalorização dos dons e as coisas mais ridículas do mundo acontecem naquele lugar. Ridículas sim. Eu sei que alguém vai entrar no canal e falar, mas você não teve dons, você teve, não teve. Eu não preciso vir aqui falar das coisas que Deus opera na vida de um homem, onde ele estiver. Porque eu teria que falar de todas as seitas, onde estiver alguém que crê em Deus, de alguma forma Deus vai trabalhar na vida dele. Então eu não preciso falar, você nunca teve uma bênção na sua vida, em 22 anos você só teve desgraça. Lógico que não. Se assim fosse, ninguém ficaria lá. Mas existe uma situação que chama empirismo, que é a grande dificuldade hoje das seitas religiosas e dos movimentos neopentecostais. O que é o empirismo? Eu fico lá porque eu tive experiências. Eu tenho certeza, no meu canal já muitas pessoas comentaram sobre isso, me debatendo. Mas eu estou lá e eu tenho as minhas experiências. E eu tenho certeza que muitos vão entrar nesse vídeo e vão comentar a mesma coisa. Primeira coisa que eu quero te dizer, larga de ser ignorante espiritual,
você que está numa seita religiosa e pensa que se você teve uma experiência espiritual ali, então ali é de Deus totalmente. Para com isso, porque todas as seitas religiosas têm algum tipo de experiências. É o chamado empirismo. Sou eu formatar agora a minha vida através de alguma experiência que eu tive. Pasmem vocês. Vocês já ouviram, né? Eu entro aqui no ponto, por exemplo, os evangélicos claramente detonam os católicos pela idolatria. Mas muitos católicos, de alguma forma, dizem que foi curado porque creu na imagem da santa e assim sucessivamente. E aí? Então, o empirismo para um católico, ele é falso? E o empirismo para você que está na ICM é verdadeiro? Meus irmãos, nós temos que parar de ser tolos. Nós temos que parar de ser neófitos. Precisamos de amadurecer a nossa fé. A palavra de Deus é o cerne, é a direção da nossa vida espiritual. Meus amados irmãos, havendo Deus falado no passado por profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. A base da nossa fé precisa ser o que Cristo nos ensinou. Depois, havendo uma necessidade, por algo talvez muito necessário, Deus pode usar um profeta para falar conosco. Tá certo? Essa coisa de todo dia chega na igreja, tive um dom, isso é coisa de emoção. Vá criticar agora quem está me vendo, vai falar, mas você teve tanto tempo lá e não viu isso antes. Eu vi isso antes. Tanto que vi que muitas das vezes a gente ia entregar alguma revelação, ficava pensando, meu Deus, será que isso é de Deus? Porque tanta revelação. Eu me lembro de uma situação que aconteceu mais de uma vez, e eu tenho certeza que quem participou de reuniões preparatórias aí, que está assistindo o vídeo, passou por isso em algum momento. Às vezes tínhamos uma reunião, lá 20 minutos, 25 minutos reunidos, e não havia nenhum dom espiritual. Aí chegava o pastor, o suposto pastor, chegava-se na igreja, e ele chegava ali, e ele falava assim, cadê os dons? Aí não tinha. Costumava liberar o irmão que vai fazer o louvor para começar o culto e ficava um grupo para trás, quando o tempo estava limitado, e esse pastor falava assim, agora nós vamos orar porque eu não subo no púlpito sem ter dons. Isso mesmo. Aí o pastor subia, o pastor ia e começava a orar, aí pronto, 5, 6 dons para o pastor pregar. Que Deus é esse, meus irmãos? Que brincadeira é essa, tratar Deus como se fosse um moleque? Porque Deus, durante o período da oração, não ouviu os irmãos ali, e agora, porque o pastor chegou, que é isso? Outras situações que nós já vemos acontecer. Alguém estava na reunião e, de repente, perguntava se tinha dons, não tem. Aí, ninguém tinha dom, um irmão, às vezes, depois de algum minuto de silêncio, eu tive 6 visões. Uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, um negócio vergonhoso, e ali tudo certo. Que dom é esse? Onde? Eu já falei com os irmãos, alguém me perguntou, pastor, mas o senhor era usado em dons lá? Eu já falei com os irmãos, eu creio que muitas das vezes Deus, pela sua infinita misericórdia, falou comigo através de dons, eu não posso negar. Mas já disse também que na minha saída de lá, eu fiz um concerto com Deus, falei, Senhor, às vezes que motivados por emoções, eu entreguei alguma coisa que não foram do Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque eu tenho que admitir que muitas das vezes são frutos de emoção. E é isso, eu estou contando primeiramente a experiência da onde eu passei, mas isso está acontecendo de forma geral. Eu me lembro de um irmão que nós tínhamos lá, uma pessoa de Deus, um menino bom, uma pessoa humilde. Todas as vezes que ele subia para conduzir alguma reunião no culto, ou pregar a palavra, ou fazer um louvor, ele começava a entregar algumas profecias na igreja, e a igreja que ele fazia parte era uma igreja de uns 30 membros, e ele começava, meu filho, eu falo com você. Também falo contigo, minha filha. Também com você, meu filho. Aquela coisa, todo mundo sabia que era algo porque ele conhecia o problema de todo mundo, ou conhecia a vida de todo mundo. Meus irmãos, nós temos que parar com isso, pelo amor de Deus.
Nós temos que voltar, meus irmãos, a pôr os pés no chão, a entender o que está acontecendo dentro desses movimentos. Qual é a razão de fomentar isso? É para que a pessoa fique presa naquele lugar. Não, aqui tem dons. E eu vou provar isso claramente. Recentemente agora, aí eu posso falar, vou citar nome aqui, porque está público ali, né? Nós temos um vídeo aí numa escola, uma reunião pública aí no canal do YouTube, os pastores ali reunidos da Igreja Cristã Maranata, e o pastor Marcelo, ele dando uma explicação que a diferença nossa dos movimentos neopentecostais, porque nós temos uma sabedoria com os dons, o governo dos dons. Aí, meu canal Maranata Anátema, ele até fez um comentário em cima disso aí, eu refaço o comentário, aí ele corta o vídeo e coloca o pastor Marcelo entregando uma visão. Resumindo, na visão que o pastor Marcelo entrega, Jesus estava presente, era um goleiro de um time de futebol. Ô, irmãos, pelo amor de Deus, será possível que nós vamos ficar nesse ridículo e as pessoas acreditando numa porcaria dessa? Um lixo desse? Jesus é um goleiro de futebol, a coisa mais... Ô, gente, não tem explicação, é quase... O problema é que a pessoa está lá dentro e glória a Deus, e Jesus é o goleiro de futebol. O que é isso? Vamos voltar para pôr o pé no chão, irmãos. Vamos voltar para o Evangelho. Outra coisa, as pessoas deixaram de crer na Bíblia e passaram a crer naquilo que o homem que está lá na frente fala. Vou dar um exemplo. Nós temos uma promessa na Bíblia. Nós temos muitas promessas, mas uma promessa ela é essencial para o Evangelho, para aquele que é cristão. Jesus, já ali ressurreto, ele faz uma promessa, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque na consumação dos séculos nós estaremos com Jesus. Até lá ele estará conosco na pessoa do Espírito Santo. É uma promessa. Nós somos templo do Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. É uma promessa. Jesus derramou do Espírito Santo sobre nós. Então ele está conosco. É impossível Jesus não estar. É impossível. Mas o cara lê, quando lê, porque a maioria nem lê Bíblia mais, mas quando lê, isso não tem valor nenhum para a vida dele. Aí ele vai para o culto, né, um ignorante espiritual qualquer, ó, o Senhor mostrou que ele está aqui presente. Aí as pessoas, Jesus está aqui. Meus irmãos, onde nós vamos parar com isso? Se a presença de Cristo na minha vida, eu só creio nela porque alguém falou comigo. Que intimidade você, cristão, tem com Deus? Que intimidade você tem que Deus não fala com você para nada? Você não tem nada, Deus nunca fala sobre a sua vida, Deus nunca te consola, Deus nunca te exorta, Deus não faz nada. Aí só faz se tiver um de terno lá na frente, que vem orar com você. Será que vocês não estão percebendo que vocês se tornaram reféns desses homens? Que não conseguem viver mais uma vida espiritual, cristã, uma vida em Deus, sem a interferência do homem? E não adianta você entrar no meu canal e dizer você está tenso, está nervoso. Não, meus irmãos, nós precisamos dar um segundo passo na nossa vida espiritual. Tem hora que a gente precisa de uma sacudida, igual aconteceu comigo. Eu fui sacudido. Quando eu comecei a ver as meninices, eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que você que está ainda nessa seita precisa ser sacudido para largar a idiotice de lado e voltar para o Evangelho. Meus irmãos, é igual a presença de anjo. O Senhor mostrou que tem um anjo aqui. Ah, glória a Deus. O que a Bíblia fala não vale nada, porque o Senhor mostrou na sua palavra que aquele que teme a Deus, o anjo, o Senhor, ministra em favor da vida dele e que o anjo está acampado, faz morada em volta dele. Eu não creio. Aí vem um sujeito com a vida toda desconcertada de lá para cá e fala isso. Aí eu choro, porque aí eu acredito. Meus irmãos, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar. E isso está acontecendo, irmãos, não é só na ICN. Está acontecendo nos movimentos neopentecostais. As pessoas se tornaram seduzidas por esse engano, por essa mentira. E eu vou falar para você aqui. Eu peço a você que chegou até aqui, se inscreva no nosso canal. Você que não é inscrito, você já viu o conteúdo do vídeo, a seriedade que nós estamos aqui. Volte agora, aperta aí o sininho das notificações e se inscreva, porque você vai nos ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Também você precisa comentar alguma coisa no vídeo, alguma coisa sobre a sua vida, alguma experiência,
porque você vai estar fortalecendo o trabalho e nos ajudando a dar conteúdo para nós prosseguirmos, tá certo? Então nos ajude aí, e eu vou falar agora dos movimentos. Nós tivemos aí, meus irmãos, recentemente, no virado do ano 2022, um ano político. Eu fiquei assustado, apavorado, envergonhado, o tanto de irmãos, né, que tiveram profecias com o presidente, então o presidente Bolsonaro sendo reeleito. Não estou aqui falando de política, irmãos, em quem eu voto, deixou de votar, isso não importa, não é o assunto aqui. Mas as profecias que foram faladas lá, meus irmãos, fica agora todo mundo com a cara de tacho, porque nada aconteceu, nada se cumpriu, aí vai dizer o quê? O mesmo que fala na ICM? Ah, porque não cumpriu, porque a pessoa não teve fé. É isso que se fala quando um dom se cumpre lá onde eu vivi. Ah, Deus é maravilhoso, né? Deus falou e cumpriu. Mas quando não se cumpre, é porque a pessoa não teve fé. Que Deus é esse? Que Deus é esse, meus irmãos, que fala que vai acontecer algo na minha vida, aí não acontece? Aí a palavra de Deus que fala, eu não sou homem para que a minha palavra caia por terra, vão riscar esse versículo da Bíblia, porque ela só vai cumprir porque depende de mim. Meus irmãos, se a bênção de Deus na minha vida dependesse de mim, eu estaria morto. Porque o mérito da bênção seria meu. E a Bíblia nos ensina que a graça é um favor imerecido. O mérito da graça na nossa vida é Cristo. Não somos nós. Então, há esse monte de profecias. E aí? Agora, recentemente, aconteceu uma tragédia, essa semana passada, no Rio Grande do Sul. Já levantaram um punhado de profetas, de vídeos do ano passado, que Deus profetizando. E um específico, de um pastor, eu posso, se alguém quiser vê-lo, eu posso achar e encaminhar para você aí. Um pastor falando que era para o Brasil se consertar com Deus, porque senão Deus ia tratar com o Brasil. E ele falou que viu uma visão que prédios estavam tombados um em cima do outro. Alguém agora pega essa visão, essa suposta profecia, que não é de Deus, eu vou provar aqui que não é, e passa essa agora, tá vendo? É o profeta de Deus que falou, é um americano, sei lá, que teve no Brasil. Meus irmãos, eu vou dizer por que não é de Deus isso. Isto é a tática do Velho Testamento. Deus, no Velho Testamento, com Israel, trabalhava dessa forma. Deus dava uma ameaça, um juízo, e tratava com Deus, com o povo diretamente. Era pecado e juízo, obediência e bênção. Era assim. Mas nós vivemos o tempo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Na lei, Deus tratou com Israel dessa forma assim. Deus profetizava, se o povo se arrependesse, o mal cessava. Podemos citar aqui Jonas. Mas quando o povo pecava, Deus permitia o juízo, era como uma punição. Mas a graça, meus irmãos, toda a punição nossa foi cumprida em Cristo. Se eu pensar que Deus está me punindo agora por meus pecados, o sacrifício de Cristo está sendo anulado. É só um ignorante espiritual que acredita numa heresia dessa. E pior, só um herege é que entrega uma profecia dessa. O sujeito falar que Deus está exercendo juízo sobre um povo porque pecou, você está negando o sacrifício de Cristo, meus irmãos, porque Ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Isso é graça. Isso é graça. Deus trabalha no tempo da graça de uma forma muito diferente do que na época da lei. Mas os profetas da lei estão se levantando para captar adeptos, para captar dinheiro, porque todas essas profecias foram em cultos que foram seguidos de pedidos de grandes ofertas, mas as pessoas estão tão imbecilizadas no Evangelho não, no cristianismo, estão tão imbecilizadas que eles não conseguem ver que estão sendo manipulados, enganados, idiotizados por homens que não sabem nem o que falam, que sequer têm um mínimo de conhecimento bíblico do que está falando. Então, meus irmãos, é tempo de nós voltarmos para a palavra. Eu disse que o vídeo era polêmico hoje. É realmente polêmico. Ou nós, irmãos, ou nós voltamos à palavra, ou nós vamos nos tornar reféns desses falsos profetas que estão aí. Falsos profetas, homens da Belial. Eu tenho um vídeo no meu canal
porque eu provei. Alguém pergunta, você saiu e está cheio de mágoa no coração? Não. Meus olhos foram abertos, as escamas caíram e eu não vou mais ser um imbecilizado dentro de um sistema religioso podre, onde um homem usa mentira para enganar os outros. Eu provei que as doutrinas da seita a qual eu participei durante muitos anos, as doutrinas base daquela instituição são frutos de mentiras. Copiaram de algum livro, copiaram da internet, copiaram de outra seita religiosa para dar ar de veracidade. Eles chegaram diante de nós, eu ouvi milhares de vezes, não estou exagerando, em 22 anos, com certeza milhares de vezes eu ouvi. Deus revelou para esta obra, estas doutrinas, essa mentira deslavada, porque são falsos profetas. Aquele grupo de pessoas que está à frente são falsos profetas. Falo sem medo, sem nenhum temor aqui de homens, porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Falsos profetas, filhos da Belial que estão lá dentro, homens caídos da graça, que só tem um propósito, que é o líder máximo lá, presidente, é dominar as pessoas, porque ele tem um complexo de Deus. E os outros, porque recebem benécias do presbitério, ou financeiro, ou de status, ou de poder, alguma benécia, para concordar com as heresias que estão sendo pregadas lá. Agora, você que está lá, até quando você vai seguir um falso profeta? Você que está nesses movimentos neopentecostais, que você está iludido de todo dia dobrar os seus joelhos, levanta a mãozinha para cima, Deus está falando comigo. Você não lê mais Bíblia, você não ouve o conselho de Deus na Bíblia, você não é exortado a abandonar o pecado, não é exortado a largar a vaidade, a ganância, a soberba, e está lá, Deus está falando comigo. Até quando você vai dar crédito a esse lixo gospel que está aí, a esse lixo maranático que está aí, doente? Até quando? Até quando você vai ser esse cego espiritual que não quer ver nada? Até quando você vai acompanhar esses falsos profetas e não vai voltar para a palavra, para a simplicidade da palavra? Até quando? Eu tenho pessoas que estão entrando no meu canal e às vezes eu deixei meu número de telefone, vou deixar de novo aí hoje na minha descrição. Pessoas estão entrando em contato comigo, contando tudo o que eu vivi, eles estão vivendo. E não só na ICM, vivendo em outras seitas religiosas. Será que você que ainda está preso a esse lixo não vai abrir os seus olhos? Você, meu irmão, te chamo de meu irmão, para desse negócio, mas eu tive uma experiência lá. Primeiro, eu não vou dizer quem está operando lá o carro. Eu sempre digo que pessoas de Deus têm em todo lugar e Deus tem um compromisso muito grande com a sua palavra. E Deus ama demais a nossa vida. Mas uma experiência que eu tive em determinado lugar não é razão para eu estar enterrado meus pés junto com a minha família naquele lugar. Não é. Se fosse assim, nós temos que dar justificativa para as pessoas que acreditam que um pedacinho de pau da cruz de Jesus, de um pedacinho de barro, de uma imagem, curou alguém ou fez alguma coisa para alguém. Eu tenho que curar que as pessoas que estão lá no candomblé, lá nas religiões afros, com aquelas manifestações, né, muitas das vezes muito parecidas com as que estão acontecendo dentro do movimento neopentecostal, por sinal, que também são experiências com Deus. Porque são iguais. Vai conversar com alguém de lá, eles vão dizer a mesma coisa, mas eu tive uma experiência com Deus. Você vai conversar com um espírita que crê nos espíritos falando, eles vão dizer, mas eu tive uma experiência, meu pai voltou e falou comigo. Será possível que você não vai abrir os olhos e entender que o empirismo, que a experiência não pode definir o que você é, o que você vive? A nossa mente, ela é sujeita a crer em qualquer coisa. Até quando você vai ficar nessa ilusão? Ah, mas eu abri a palavra e Deus falou comigo. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu fui na igreja, eu estava triste e Deus falou comigo. Meus irmãos, eu não vou falar que espírito está operando, porque eu posso até aqui pecar, mas uma coisa eu tenho certeza, isso que está acontecendo não é administração de Deus, são emoções, manifestações que estão
todos os lugares. Ou vocês acham que numa reunião, por exemplo, do Islã, não tem pessoas tendo experiências com Deus, entrando em transe? Ou vocês acham que no meio do espiritismo não tem também pessoas lá tendo experiências? Todo lugar tem, no hinduísmo, no budismo. Isso não é motivo para dizer, eu estou no lugar certo. É tempo de abrir os olhos. E hoje esse vídeo é muito sério. E você que chegou até aqui sabe a seriedade que é o trabalho que nós estamos fazendo no canal Evangelho Sem Máscara. Ou nós tiramos as máscaras e voltamos para a simplicidade do Evangelho, ou nós vamos ficar nesse Evangelho corrompido, nesse cristianismo falido. É tempo de voltar à palavra de Deus, à simplicidade do Evangelho, ao amor de Cristo. Eu vou parar por aqui. Já deu para você entender o recado de hoje, a mensagem de hoje. No passado Deus nos falou de muitas formas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Cristo veio para nos trazer uma mensagem. Você está vivendo o que Jesus ensinou? Você está seguindo as orientações que Cristo te ensinou? Ou você está preocupado em obedecer o que o presbitério te ensina? Ah, eu tenho que fazer madrugada, eu tenho que fazer jejum. Mas você está obedecendo o que Jesus ensinou? Você é um seguidor de Cristo verdadeiramente? Ou é um seguidor de Giudetti, de Calvino, de Lutero, de Papa A ou Papa B, de Maomé? Você é seguidor de quem? De Cristo? Se for de Cristo, viva como Cristo ensinou e larga essas heresias de uma vez por todas da sua vida. Sai dela, povo meu. É um clamor que o Espírito Santo fez ali no livro de Apocalipse da última hora. E é o momento que nós estamos vivendo. Não se esqueça, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Tem nome de rica, tem nome de poderosa, tem nome de quem vive, mas está morta, está cega. Sabe onde está Jesus na igreja de Laodiceia? Do lado de fora, batendo, querendo entrar. Mas como que entra? Como que vai entrar? Não dá lugar para Jesus entrar, porque o ego tomou conta, o homem tomou conta, a idolatria tomou conta. Então é hora de voltar para o Evangelho. Eu convido a você, voltemos ao Evangelho de Cristo. Você chegou até aqui, se não deu joinha, dê. Se não comentou nada ainda, comenta. Eu quero 1000 comentários nesse vídeo, porque esse vídeo é um dos vídeos mais polêmicos, mais sérios que eu fiz no meu canal. Eu quero 1000 comentários aí, 1000. Você comentando o que você está vivendo, o que você passa, comente. Nós precisamos. Você que não apertou o sininho das notificações, aperte agora, para não perder o próximo vídeo, quarta-feira. E você que ainda não é inscrito, você vai se inscrever agora e vai nos ajudar a divulgar esta mensagem. Deus está levantando um povo nesta hora para um despertamento espiritual. E você precisa fazer parte disso, tá certo? Como vai fazer? Nos ajudando a divulgar essa mensagem a todos. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.